Hoje, 19 de maio de 2025, uma multidão lota a Praça de São Pedro no Vaticano. O céu aberto parece abençoar o momento em que o Papa Leão XIV surge na sacada da Basílica. O mundo observa, em silêncio, esperando suas primeiras palavras no dia de hoje. Sem formalidades exageradas, ele olha para o povo e, com voz firme, começa a falar sobre fé, esperança e renovação. O ambiente se enche de espiritualidade. O Papa começa dizendo: Deus ama a todos, e o mal, meus irmãos, o mal não vai prevalecer. O discurso pega muitos de surpresa quando ele, com serenidade, menciona o nome de um brasileiro em especial. O mundo inteiro tem líderes preparados para novos tempos. E há um jovem no Brasil, chamado Nicolas Ferreira, que carrega sobre os ombros uma missão futura. Você quer entender por que esse momento pode ser um marco para o Brasil? Fica comigo até o final. Enquanto as câmeras do mundo inteiro captam cada detalhe, o Papa Leão XIV continua. Ele pede que o mundo não tenha medo, pede união, pede oração. Estamos todos sob o manto da Mãe de Deus. Então, não temamos. Sigamos juntos, de mãos dadas com Deus e entre nós. O povo se emociona. Muitos choram. Ele não está ali apenas como uma autoridade da igreja. Ele fala como um pai que cuida dos seus filhos. Ele relembra o exemplo do Papa Francisco e pede continuidade no diálogo, na construção de pontes, e não de muros. A referência a Nicolas Ferreira reaparece. Há quem duvide, há quem critique. Mas Deus escolhe os improváveis. A juventude brasileira será guiada por alguém que leva em si um chamado. E se o próprio Vaticano estiver enxergando algo que o mundo ainda não entendeu? O Papa Leão XIV deixa claro que sua missão é promover o encontro, e não o confronto. A humanidade precisa de pontes. Pontes para se encontrar com Deus. Pontes que aproximem o pobre, o esquecido, o migrante. Ao falar, ele gesticula com suavidade, como quem conduz, não impõe. O novo Papa, nascido em Chicago e com longa experiência como missionário no Peru, carrega consigo não apenas conhecimento acadêmico, mas vivência com os mais necessitados. Ele conhece as dores do povo. Ele defende que a igreja deve estar próxima das pessoas. Nosso trabalho é ampliar a tenda. Todos são bem-vindos. Já compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir palavras de união e esperança hoje. Enquanto o som dos sinos ecoa por Roma, o Papa segue com sua fala. Ele revela uma preocupação clara com a juventude. A juventude precisa de direção, de valores, de fé. Nesse ponto, a menção a Nicolas Ferreira volta com mais força. Há jovens escolhidos para cuidar de nações. O Brasil, tão amado por mim, tem em Nicolas um filho que foi chamado. Não por mim, mas por Deus. A multidão reage em murmúrios. A frase se espalha pelo mundo em minutos. O nome de Nicolas já começa a ecoar não só nas redes, mas nas rodas de conversa e nos noticiários. Será que estamos diante de um prenúncio espiritual sobre o futuro do Brasil? O Papa não ignora os desafios da Igreja e fala abertamente sobre a responsabilidade de cada fiel. A Igreja precisa olhar nos olhos dos que sofrem. Precisamos caminhar juntos, errando e acertando, mas nunca abandonando. Ele cita sua trajetória no Peru. Relembra o trabalho com os imigrantes venezuelanos, com os doentes, com os que perderam a fé. A multidão escuta em silêncio profundo. O Papa emociona. Não é um discurso ensaiado. É uma alma falando com outras almas. Não vim para agradar, mas para servir, diz. E quando fala de Nicolas Ferreira, acrescenta: Deus não consulta currículo, ele examina corações. Você concorda com essa visão? Comenta aqui embaixo. Quero te ouvir. Apesar de toda a reverência ao momento, o Papa Leão XIV não foge de temas delicados. Fala da crise de valores, da falta de diálogo, da banalização da fé. O silêncio diante da dor alheia é pecado. A indiferença é uma forma moderna de crueldade. A frase ecoa pela praça. O silêncio vira aplauso. Ele fala também de uma igreja com portas abertas, que escuta, acolhe, orienta. Menciona que sua maior missão agora é fazer com que cada bispo do mundo represente essa abertura. A referência a Nicolas volta com outro tom. Que ele se prepare. Deus o quer limpo, forte e fiel. Um pastor no meio da política. E você, acha que é possível unir fé e política com responsabilidade?
A voz do Papa continua suave, mas firme. Ele começa a falar sobre os desafios da liderança espiritual e do cuidado com as palavras. Liderar é servir. Quem pensa que é poder, se perde. Fala da responsabilidade dos líderes religiosos e políticos. A palavra pode salvar, mas também pode ferir. Ele lembra o compromisso de agir com verdade, sempre. Faz uma pausa. Nicolas Ferreira, se você me escuta, saiba. O que te espera é maior do que sua juventude consegue imaginar. A multidão reage e o nome do deputado brasileiro se espalha pelos celulares de fiéis de todo o mundo. Já enviou esse vídeo para alguém que precisa escutar isso hoje? Leão 14. Deixa de lado os papéis e fala do coração. Ele conta como sua fé foi moldada entre os pobres, nos vilarejos do Peru, onde viu milagres e tragédias. A fé viva nasce da dor, não do conforto. Ele se emociona ao lembrar de uma mãe que perdeu 4 filhos e ainda assim cantava louvores. É essa fé que quero para a igreja. Uma fé real, que sobrevive à tempestade. Quando menciona Nicolas mais uma vez, diz: um líder só será forte se souber onde buscar refúgio. O refúgio está em Deus, não no poder. Fica comigo que ainda vem a parte mais tocante dessa mensagem. A multidão se cala ao ver que o Papa se recolhe em silêncio por alguns segundos. É como se ele estivesse escutando algo do alto. Então ele retoma. É tempo de conversão. É tempo de deixar os gritos e buscar o sussurro de Deus. Ele olha diretamente para a câmera, como se falasse com cada um de nós. Você que me assiste agora talvez esteja perdido, talvez cansado, mas Deus está aqui. Escute. E completa. Não há pecado maior do que a desistência. Essa mensagem simples, dita com tanta verdade, parece ser um bálsamo para milhares que assistem ao vivo. Já deixa o like e ativa o sininho. Isso ajuda a espalhar essa palavra. O Papa Leão XIV se aproxima da borda da sacada e olha a multidão com um olhar de compaixão. Ele levanta as mãos, como se abençoasse cada rosto ali presente. A fé não é um luxo, é sobrevivência. É o que te mantém de pé quando tudo diz para cair. Ele conta sobre noites em que pensou em desistir e como foi nas orações silenciosas que encontrou força. Nesse instante, a câmera foca em pessoas chorando, orando. Ele então diz: o futuro do mundo será guiado não por força, mas por coragem de alma. E aí reforça: Nicolas Ferreira, Deus vê você. Te prova no fogo para te usar como tocha. Você sente que foi tocado por essas palavras? Comenta o que mais mexeu com você até aqui. Ele se volta para os temas que dividem a sociedade e fala sobre as guerras do espírito. Hoje, o maior conflito não é entre nações, é dentro do coração humano. Fala da ansiedade, da depressão, da sensação de vazio mesmo entre tantos estímulos. O celular te aproxima de tudo, menos de Deus, mas ele não se esconde. Ele sussurra. Só que você está com fones de ruído no ouvido da alma. É uma fala impactante, e depois disso, volta a citar o Brasil. Que o Brasil escute os profetas disfarçados de jovens. Que a nação valorize quem foi escolhido para curar, não para ferir. Essa reflexão te fez pensar diferente? Compartilha com mais alguém agora. Já caminhando para a parte mais emocional da sua fala, Papa Leão XIV fala da importância de perdoar. Não existe futuro sem perdão. Quem guarda mágoa, carrega uma pedra dentro do peito. Ele incentiva os fiéis a ligarem para aquele parente distante, pedirem desculpas, darem um abraço. Você pode ser o recomeço de alguém. A mensagem é direta, real, e então ele conclui com algo ainda mais forte. E ao Nicolas eu digo, nunca perca sua essência. O poder sem humildade vira veneno. O Brasil precisa de você puro. Deus já te escolheu. Agora é sua vez de dizer sim. Já compartilhou esse vídeo com alguém da sua família? Esse momento pode unir corações. Os sinos voltam a tocar no Vaticano. O Papa se prepara para encerrar, mas antes, deixa uma última reflexão. A verdade é luz, e onde a luz entra, as trevas não resistem. Mas não se iluda. Quanto mais luz, maior a responsabilidade. Ele faz uma oração em silêncio e então, volta a falar. Quero deixar aqui uma palavra de fé. Você não está sozinho. Deus ainda opera milagres, mas muitas vezes ele usa pessoas como eu, como você, como Nicolas. E então sorri,
com os olhos cheios de paz. Esse é o tipo de vídeo que precisa chegar em quem perdeu a esperança, concorda? A multidão começa a cantar, espontaneamente, um cântico de paz. O Papa observa em silêncio, visivelmente emocionado. Ele não é um líder frio, é alguém que sente, que vive, e que hoje usou o poder de sua voz para entregar uma mensagem ao mundo e também para o Brasil. E quando tudo parece se encerrar, ele se vira mais uma vez e diz: o amanhã não começa com o sol. Começa quando você decide levantar da escuridão. Uma frase simples, mas com um impacto profundo. Esse é o Papa Leão XIV. Um homem que fala com o coração. Comenta agora. Qual foi a frase que mais tocou você nesse vídeo? E assim, neste 19 de maio de 2025, encerramos essa mensagem diretamente do Vaticano. Uma fala que mistura fé, direcionamento espiritual e também uma provocação ao coração do povo brasileiro. A mensagem sobre Nicolas Ferreira repercute, mas o que fica mesmo é a luz que essas palavras carregam. Que cada um de nós possa refletir, acreditar mais, se aproximar do bem. E antes de encerrar, deixamos claro. Esta é uma história fictícia, criada com o intuito de inspirar, motivar e compartilhar uma palavra de fé, baseada nos ensinamentos do Papa Leão XIV. Não representa um discurso oficial, mas, se você chegou até aqui, é porque essa mensagem era para você. Que Deus te abençoe. Até a próxima palavra.